retoma hoje com um tema instigante e com uma pessoa também bastante instigante. Eu acho que a nossa pegada, né, não é a única, claro, mas é no meio de tantas análises poder também fazer uma análise com recorte explicitamente libertário, anarquista. Então, o tema hoje é revolta e antifascismo, um tema bastante caro ao nosso tempo presente. Para isso, a gente então convida a professora Camila Jordan. Camila é uma figura fundamental nas análises dos anarquismos no Brasil, no Rio de Janeiro, professora do Departamento de Filosofia da UERJ. A Camila é autora do livro 2013, Memórias e Resistências, publicado ano passado pela coleção Ataque, e é um livro que, mais do que só um livro de análise, também é um livro de memórias e um livro de um contradiscurso, como ela costuma dizer, importantíssimo nas análises de 2013, porque muitas vezes são análises bastante complicadas, né, que se tem feito. E a Camila não só é autora do livro, como uma testemunha ocular dos acontecimentos, esteve diretamente envolvida, em função disso também sofreu com algumas outras pessoas um processo de perseguição política que resultou, inclusive, um processo de criminalização, né, de suas práticas, de suas condutas. Então, imagino que, em algum momento também, em 2013, surge aqui as próprias análises desenvolvidas no livro. Então, eu convido, para quem não conhece esse livro, um belo livro, um livro curto, direto, mas que eu acho que vai em alguns pontos fundamentais. E te agradeço de novo a disponibilidade, o carinho, sempre que você é solicitada. Tá? Obrigado a você, obrigado a todas as pessoas e vamos seguir. Beijo grande, saúde e liberdade. Saúde e liberdade, boa noite. Queria agradecer muito assim, o convite para estar aqui. É a segunda vez que eu falo, né, na Soma, a primeira vez assim mediada, né, pela tela, mas mesmo assim é um prazer enorme poder rever aqui algumas pessoas, né? Da outra vez que eu falei, justamente, eu falei mais precisamente sobre 2013, né, enquanto uma dimensão ética. Hoje eu não tinha me preparado para isso, mas a gente pode falar de 2013 também, não sempre podemos, não tem problema nenhum, né? Mas eu me preparei no sentido de fazer uma fala sobre a discussão do fascismo, do antifascismo aí, das revoltas, né, que estão surgindo aí nesse momento de forma muito forte, né, principalmente depois dos levantes que eclodiram após a morte do George Floyd nos Estados Unidos, né, onde a gente viu aí o antifascismo aparecer em vários discursos, tanto no discurso da criminalização, né, uma tentativa de colocar os grupos antifascistas como grupos terroristas, né, tanto também por parte das redes sociais, né, as pessoas colocando nos seus perfis, né, somos todos antifascistas, né. Então, eu pensei a gente começar nessa conversa aqui hoje, né, tentando entender um pouco essa noção de fascismo, né? Não o fascismo do Bolsonaro, o fascismo do advento aí do bolsonarismo, né? Mas pensar também o fascismo enquanto uma certa estrutura de pensamento, né? E que está, de algum modo, diluído aí no cerne da nossa sociedade, né? E que, de certa forma, sempre estiveram, né? Mas que com o fortalecimento e o advento dessa chamada nova direita, né? Eles parecem ter encontrado um terreno fértil para se desenvolver, né? Para se apresentar de maneira sem vergonha, né? Então, eu pensei assim três eixos, né, para estruturar essa minha fala inicial, né? São perguntas, né? Primeiramente, quais são esses elementos, né? Identificar esses elementos.
Num segundo momento, então, a gente tentar compreender, né, como que eles vêm à tona agora, né, o que está envolvido, né, nesse vir à tona desses elementos justo nesse momento, né, e finalmente, talvez a parte que seja mais importante, né, que a gente possa pensar maneiras, né, de combatê-los, né, e de resistir a eles. E é aí que a questão da revolta vai aparecer, né? Claro que a gente não vai esgotar todos esses assuntos, né? Mas eu pensei em a gente estruturar a partir daí. Então, começando com um pequeno ponto, né? Com o primeiro ponto, né? Eu acho que um aspecto importante diz respeito a entender que o fascismo ele tem uma certa concepção que a gente poderia chamar aqui de ontológico, né? E aí, quando eu falo de ontologia, assim, parece uma coisa muito, né, abstrata, né? Já vem o papo da professora de filosofia, né? Mas que essa ontologia ela é muito mais, né, do que o fenômeno histórico do fascismo, embora a gente possa encontrá-la ali também, né? E é justamente a partir, né, dessa ontologia, né, que, de certa maneira, funda um certo modo de pensar e uma certa conduta no mundo, né, que a gente consegue derivar certos valores, né, e levar essa discussão aí para além de uma discussão sobre qual seria o uso correto do termo, né? Quer dizer, será que é fascista? Será que não é fascista? Será que isso é fiel ao sentido do termo? Que eu acho que é um termo por semelhança de família, né? No sentido de não ter uma essência, uma condição necessária e suficiente para sua aplicação. Então, na verdade, o que a gente vai ter, né, são vários usos legítimos do fascismo, cada um deles conjugando algumas dessas características. Então, eu penso que essa discussão sobre o uso correto do termo ela não avança tanto, né? Mas que é importante, então, a gente entender, né, o que seria essa ontologia fascista que funda aí um modo de viver que é muito presente na nossa sociedade hoje, né? E aí, bom, como eu falei, né, ontologia é uma coisa muito abstrata, né? Que diabos é uma ontologia? E eu penso que ter uma ontologia significa dar uma resposta para o tradicional problema filosófico aí do uno múltiplo, né? E aí ficou pior ainda, né? Ficou mais abstrato ainda, né? Que diabos é o problema do uno múltiplo, né? O uno múltiplo é talvez a questão que está na base do nascimento da filosofia lá com os pré-socráticos, e que vai acompanhar a história do pensamento humano como um todo, né? E naquele momento, ali no nascimento da filosofia, ela vai se apresentar, né, como uma questão relativa a compreender os fenômenos naturais, né? Como é que a natureza se transforma, né? Mas de alguma maneira ela permanece a mesma, né? Como é que ela pode então ser una múltipla, né? E na nossa realidade hoje, né, a gente pode pensar que compreender o problema do no múltiplo é compreender essa realidade, né, seja a realidade humana, seja a realidade em geral, que é composta por relações, né? Relações entre diversos, né? Então, tanto a linguagem, quanto o pensamento, quanto as sociedades, elas são relações entre multiplicidades, né? E aí compreender, então, né, dar uma resposta ao problema do no múltiplo e, portanto, ter uma ontologia, né, nada mais seria do que dar uma resposta, né, uma explicação teórica, uma certa compreensão de como se dão essas relações, né? Nesse sentido, qual é a compreensão das relações que eu estou chamando aqui de fascista, né? Eu acho
que ela vai aparecer de uma maneira muito evidente num famoso discurso do Mussolini, né, que vai ser citado. Aparece em vários lugares esse discurso, mas ele é particularmente citado pela Maria Lacerda de Moura, lá no livro Fascismo, Filho Predileto da Igreja do Capital, né? Um discurso onde o Mussolini afirma assim: normalmente se pensa que o povo é o corpo do Estado e o Estado é o espírito do povo. Mas no fascismo não é assim. No fascismo, o povo é o Estado e o Estado é o povo, né? Então, ele equaciona ali, né, o que seria o povo pensado enquanto multiplicidade, pensado enquanto diversidade, né? Ele vai equacionar essa multiplicidade com a unidade abstrata do Estado, né? E nessa medida é uma concepção, né, que suprime a multiplicidade em favor de uma unidade abstrata totalizante, né? E aqui a gente pode ver que, do ponto de vista da ontologia, o fascismo também não se pretende dualista, né? Por isso que eu acho essa passagem importante, né? Porque ele diz, olha, normalmente se pensa o quê? Que você tem lá o corpo e o espírito, né? Na sociedade, o corpo é o povo e o espírito é o Estado. Mas não é isso que o fascismo pensa. O fascismo equaciona os dois, né? Então, a ontologia fascista, desse ponto de vista, ela também não é uma ontologia da representação. Se a gente entende a representação como tendo sempre o representante, o representado, né, de um lado, né, e aí óbvio que o peso vai estar no representante e não no representado, né, mas você vai ter ali sempre uma mente, um corpo, um abstrato, um concreto, um uno e um múltiplo separadamente, né? E o fascismo não, o fascismo ele parece desistir da representação em favor de alguma coisa que seria uma unidade pura, né? Que vai aparecer aqui na forma do Estado, mas que a gente pode pensar em várias outras formas também, né? E é por isso também, aí que eu acho que a gente já começa a compreender um pouco do nosso segundo ponto, né? Talvez por isso, né? Que ele vai aparecer como uma resposta consistente ao momento presente, se a gente entende que o momento presente é um momento da falência das instituições da representação, né? Quer dizer, se a gente entende que o fascismo ele tem uma concepção ontológica de unidade que se pretende totalitária e que, portanto, exclui toda a multiplicidade, toda a diferença, né? E aí rompe até com a própria ideia, né, do poder constituinte, né? Porque colapsa ele com o poder constituído, né? De tal modo que aí, se a representação não funciona, isso não tem mais um problema com isso, né? Porque a representação ela meio que cai fora de consideração, né? O polo representado, que seria o povo, o múltiplo, ele sai de cena, e o que resta, então, aí é uma representação sem representado, né? Mas aí é preciso a gente entender também que se essa multiplicidade sai de cena, né, é precisamente porque ela passa a ser vista como equacionada a uma unidade pura, né, que é uma abstração, né, o que é, em máximo grau, a morte da diferença, a morte de toda a diversidade, né. Eu não vou entrar aqui em como, de alguma maneira, isso se enraiza muito profundamente no próprio modo de vida capitalista, né? Se a gente entende que o modo de vida capitalista é o modo da relação através das mercadorias, né? Ou seja, do fetiche da mercadoria, né? Ou da mediação pelo valor de troca, né? Que nada mais é do que essa abstração. Eu não vou falar já falando, né? Mas eu acho que aprofundar isso demandaria uma digressão, né, muito grande, mas eu acho importante a gente indicar, porque eu acho que a partir disso que a gente consegue entender, talvez, lá a tese da Maria Lacerda de Moura, né, está trazendo ela de novo aqui à cena,
quando ela diz, né, que o fascismo é o filho predileto do capitalismo, né? E por que, de alguma maneira, no cerne das sociedades capitalistas, você sempre vai ter ali o fascismo em germe, né? Esperando o momento, né, para vir à tona, né? Entendendo aqui o fascismo como essa ontologia, como esse sistema de pensamento, né? Que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Então, nesse sentido, o fascismo ele é compreendido como o primado da unidade, né? Que não seria uma unidade dada pela representação, né? O que vai aparecer em vários autores que tratam do fascismo de maneira diferente, né? O fascismo como identidade totalizante, como essa ideia de uma ordem sem falhas, sem distúrbios, né? E que vai aparecer também, né? E eu estou dizendo para vocês que eu não estou reivindicando aqui o fascismo histórico, porque eu não quero entrar nessa discussão de termos, mas que aparece também lá no fascismo histórico, tanto que aparece de forma muito cristalina na doutrina do fascismo lá do Mussolini, né? Quando ele vai afirmar exatamente isso que eu estou dizendo aqui para vocês, né? De certa forma, que o fascismo, muito antes de ser um sistema de governo, muito antes de ser um sistema econômico, o fascismo é um sistema de pensamento, né? E é nessa medida que ele vai também associar esse sistema de pensamento com as religiões, né? Porque é no fascismo que a sociedade ela se torna espiritual, né? E ela se torna espiritual precisamente porque toda coletividade se torna Estado, né? Então, todos esses elementos eles estão lá, né? Infelizmente, eu estou quase citando Mussolini, né? É uma boa referência, mas depois a gente vai falar de referências mais interessantes aqui. Mas é importante para a gente rastrear esses elementos estruturantes de uma certa concepção de realidade que não se reduzem ao fenômeno do fascismo histórico, mas que são muito bem identificados por aqueles que o defendiam, né? E é claro, né? Aí sempre pode surgir aquela discussão. Bom, mas hoje a gente vive numa sociedade liberal, né? E na sociedade liberal, enquanto doutrina econômica, né, o Estado ele é Estado mínimo, né? E não um Estado enquanto totalidade abrangente, né? Então, será que não é anacrônico, né, pensar fascismo dentro de uma economia liberal? Essa é a discussão que sempre vai vir à tona, né, quando a gente pensa o fascismo hoje, né? Mas a questão que eu quero trazer aqui é muito mais relativa a uma certa maneira de compreender as generalidades, né? E, portanto, um modo de vida, né? Que não é um sistema econômico e político particular. Até porque, se a gente for pensar a forma Estado enquanto totalidade abrangente, hoje em dia ela comporta muito bem as grandes corporações capitalistas, né? E que são totalmente abrangentes, né? Nesse sentido, né? De forma totalitária que se impõe através da sociedade de controle e dos mecanismos de exceção, né? E que precisa muito fortemente, um outro elemento importante dessa ontologia, né? Da atomização, né? Da individualização, né? Que são aspectos fundamentais. A própria unidade, né? Egóica, né? Nada mais é do que um Estado dentro de cada um de nós, né? E aí eu acho também que trata-se de compreender, né, um pouco, mais uma vez citando a Maria Lacerda de Moura, né, como que o fascismo pode ressurgir de tempos em tempos, né? Já se aproximando aí um pouco do que seria o segundo eixo da nossa conversa, né? Como é que ele meio que permanece, né, diluído na sociedade, né, nos valores, nos modos de viver, né, naquilo mesmo que a gente entende como democracia representativa, e talvez permitindo o seu funcionamento no sentido da exceção generalizada, né, e pode então ressurgir quando o risco de uma insurreição
é muito grande, né? Então, essa é uma das teses também da Maria Lacerda de Moura, né? Não só dela, né? O Durruti também vai falar isso, enfim, vários pensadores aí ligados à tradição de pensamento anarquista já defenderam coisas nesse sentido, né? Mas se a gente entende, né, que o fascismo ele está nesse modo de viver, né, eu acho que a gente dá um passo além para compreender em que medida ele está ali diluído nessa sociedade que a gente vive hoje, né? E aí, ainda nesse tópico dos elementos, eu queria comentar um pouquinho com vocês. Vou só beber uma água aqui. O famoso prefácio que o Foucault escreve ali para o Antiédipo, né? Ou Introdução a uma Vida Não Fascista, né? E eu acho que o primeiro comentário que a gente deve fazer é que é uma introdução ao Antiédipo, né? O livro lá do Deleuze e do Guattari, né? E o fato de ser uma introdução ao Antiédipo, né, indica que o Foucault estava identificando, né, nessa maneira de pensar, né, com a qual o Antiédipo está rompendo, elementos fascistas, né? Porque ele diz que o maior inimigo, né, do Antiédipo é o fascismo, né? Junto ali com os burocratas da Revolução, né? Que a gente pode entender como sendo os marxistas, uma certa leitura, né, de Marx tradicional aí, e o que ele vai chamar também, né, dos psicanalistas semiólogos, né, semiólogos do desejo, né, que a gente pode entender como sendo os freudianos e os lacanianos também numa certa leitura, e talvez mais do que numa certa leitura, numa certa prática, né, que é o que esse livro estaria rompendo, né? Mas esse fascismo que ele vai identificar ali como sendo o principal inimigo do antiédipo, né, é justamente esse fascismo que, de alguma maneira, está em todos nós, né, e que nos leva a desejar o poder, né, a desejar o que nos oprime, né? E é interessante notar também que o Foucault está falando ali para uma certa intelectualidade engajada francesa, né? Ou seja, ele não está pensando no fascismo enquanto sistema político, histórico, bem delimitado, né? O seu alvo é o fascismo diluído em nós, né? E quando ele pensa uma introdução ao que seria uma vida não fascista, ele pensa justamente como a gente pode se livrar desses elementos, né? E já ali, a ruptura, né, e o combate ao fascismo, ela vai aparecer muito mais através de um como, né, do que de um que, né? Eu acho importante a gente ressaltar isso, né, porque esse como, né, ele é muito mais um meio do que um objetivo a ser alcançado, né? Isso vai reaparecer quando a gente for falar um pouco aqui da revolta, né? É um como que o Foucault vai dizer que está na arte, né? Uma arte que ele vai chamar de arte erótica. Ele vai dizer que está na política e que está também na filosofia, né? Mas é, antes de tudo, um como fazer, né? O que lembra muito também, se a gente for pensar, né, nos teóricos contemporâneos, lembra muito a ideia do Agamben, né, com a política como meio sem fim, né? A política que vem é a política do como, né? E não do que. Né? Mas os anarquistas clássicos também já diziam isso, né? Está lá em Bakunin, né? Os meios são os fins, né? Então, vem a Agamben hoje diz que a política sem Estado é a política dos meios sem fins, né? E aí as pessoas não entendem por que a gente chama o Agamben de anarquista, né? Mas porque certamente essa política, que é muito mais a política do como, né? Do como fazer, do que fazer, ela não é a política do Estado, ela não é a política das estratégias para tomar o poder, né? E certamente ela não é a política da representação. Então, acho que aqui a gente tem uma pista, né? Uma pista muito importante para a gente pensar a prática antifascista, né? E aí eu queria recomendar já aqui, né,
o livro do Ticum, né, que é o Como Fazer, né, uma boa leitura para depois aqui da nossa conversa, né. Eu posso também ler umas partes no final, se todos desejarem, né. Eu tenho lido isso em vários lugares, porque é um texto maravilhoso, mas é justamente isso, né, assim, se opor a essa questão lá leninista, tradicional, né, o que fazer, né, e pensar muito mais o como fazer, né? Porque é através desse como que você consegue identificar o outro dos elementos constitutivos dessa que seria a ontologia fascista, né? Desse fascismo enquanto sistema de pensamento, né? Que pode se manifestar mesmo em muitos que se acreditam militantes revolucionários, né? Que se manifesta nas condutas, que se manifesta no nosso corpo, né? E é interessante ali, eu vou seguir um pouco nesse comentário, o Foucault, né? Que o Foucault ele vai traçar quais são esses elementos, né? Para, a partir da contraposição a esses elementos, ele poder traçar o que seria uma vida não fascista, né? E aí a gente vai ver novamente qual é o primeiro elemento que aparece: a unidade totalizante, né? Então, não deve ser um acaso, né? Quer dizer, o primeiro elemento do fascismo é a busca por uma unidade totalizante, né? A hierarquização, né? A forma de organização hierárquica, né? Então aí a gente vê também elementos ligados ao militarismo, né? E a esses dois o Foucault vai contrapor ali o que ele chama dos agenciamentos das singularidades, né? Ou seja, a forma partido, né, reproduz a forma Estado, né, que é essa organização totalizante de cima para baixo, né? Então, um modo antifascista de se organizar, né, seria pelo que ele vai chamar desses agenciamentos. Eu gosto muito de pensar aqui nos grupos de afinidade, né, que talvez seja o exemplo, né, de concreto, né, de modo de organização contemporâneo e que os grupos antifascistas normalmente utilizam, né? E aí é interessante que a gente vê isso lá, né, no Por uma Vida Não Fascista, né? Aí outras características que ele vai identificar nesse fascismo enquanto sistema de pensamento, né? As categorias do negativo, né? Então, a castração, a lei, a falta, né? E o apaixonar-se pelo poder, né? E aí o poder em todas as suas manifestações, né? Desde do poder de estar num cargo de governo, mas também o micropoder, né? O poder que você exerce, que você pode exercer dali aonde você está, né? Então, apaixonar-se por esse poder seria um dos elementos, né, dessas condutas, né? E, por último, mas não menos importante, né, uma separação rígida entre a teoria e a prática, né? E a ideia, portanto, de que uma deveria justificar a outra, né? Seja a teoria justificar a prática, seja a prática poder agora dizer como a teoria deveria ser, né? Então, considerá-las como rigidamente separadas, né? Então, todos esses elementos, né, que aparecem na nossa experiência concreta, né, e talvez sua forma mais evidente, né, esse culto à unidade sem falha na figura do chefe de família, né, e eu acho também que é por isso que se trata, né, das estruturas edipianas, né, a forma, mamãe, papai, matéria, forma, povo, Estado, né, que resolveria, então, aí a crise da representação, né, apresentando uma ordem sem falhas, né, uma ordem abrangente, né? O patriarcado branco, hétero, neurótico, né, é um símbolo dominante dessa ordem pela exclusão da diferença, né, pela exclusão da multiplicidade, né? E que vai aparecer hoje, né, pensando agora já os efeitos de superfície, né, em discursos supremacistas, né,
que estão para além do próprio racismo estrutural, né? Na misoginia, né? Que está ainda para além do próprio machismo estrutural, né? No culto às forças de segurança, né? Que acompanha aí esse Estado genocida, né? E, obviamente, claro, pela morte literal, né? O extermínio atomizado, né? Das pessoas pobres, trans, quilombolas, povos originários, moradores de favelas e periferias, né? Daqueles que, como disse Deleuze, são pobres demais para a dívida e numerosos demais para o confinamento, né? Ou seja, encontram-se à margem aí dessa sociedade de controle totalizante, né? Então, isso assim para identificar esses elementos do fascismo e tal como eles se manifestam na nossa sociedade, né? E aí agora a pergunta, né? Esses elementos eles estão aí, se eles são tão constitutivos, né, do nosso modo de vida, né? E sempre esteve na estrutura própria do capitalismo, né, que é fundada na culpa, na dívida, na neurose produzida em série, né? Por que nesse momento, né, esses afetos ressurgem com tanta força, né? E aqui entra também a questão da crise da representação, eu acredito, né, que eu já falei um pouco, né, que vem à tona na nossa sociedade e que vai mobilizar afetos, né, na busca por essa que seria uma verdadeira ordem, um modelo de unidade abrangente, né, que se reproduz, então, como sendo o único possível, né? A ordem militarista, autoritária, hierárquica, que reestabeleceria aquilo que a representação não conseguiu dar conta, né? A sua falta, né? Então, é como se a própria busca pelo antissistêmico, né, mediante a constatação legítima, né, de grande parcela da população, de que esse suposto Estado democrático não funciona, né, mas que, na verdade, acaba recaindo em um antissistema fake, né, porque, na verdade, em máximo grau, é esse sistema tomando vida própria, né? Até porque é a exceção que sempre esteve aí, né? Quer dizer, então, aparentemente, a gente romperia com uma ontologia dualista da representação, né? Matéria, forma, povo, Estado, né? Mas por afirmar uma unidade que aparece como autônoma, né? E que nessa simbologia fascista também vai aparecer como estabilizadora, né? Mesmo que seja falsamente estabilizadora, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar também, né, nesse momento, né, na incapacidade da esquerda tradicional, né, institucional, de ser esquerda no sentido de não ter nenhuma relação com tomar o poder, como diz também lá o Deleuze, né? Ou seja, ser esquerda no sentido que é, antes de tudo, antissistêmico, que é, antes de tudo, revolucionário, né? E eu acho que a gente precisa ressaltar também, né, como ser antifascista, né, nesse momento em que tantos se colocam como antifascista, né, não pode ter nenhuma relação com ser um social-democrata ou com ser um liberal, né? Porque justamente essa aliança da social-democracia com os liberais que abre a porta, né, para o surgimento ou para o ressurgimento desses elementos fascistas, né, como a Maria Lacerda de Moura já dizia lá, para evitar uma insurreição, né? Ou como vai dizer também o do Ruth, né, na famosa frase dele lá: nenhum governo combate o fascismo até o fim. Por quê? Porque pode precisar dele, né? Basicamente é isso, né? Porque quando a burguesia vê, né, que vai perder o poder, ela vai recorrer ao cão de guarda do fascismo, né? Então, em certa medida, é como se o fascismo sempre estivesse aí, né? No cerne da social-democracia, né? No cerne das políticas de segurança,
esperando, e por isso é tão facilmente mobilizado, né, por esses afetos, já que eles são os afetos dominantes, né? E aí é fácil mobilizá-los também, mesmo por aqueles que são alvos dessas políticas, né? Ou seja, as camadas proletarizadas, elas também desenvolvem um ódio por aquele que é o mais excluído ainda, né? Que é a reprodução de uma mesma lógica, né? E aí eu acho que a gente precisa ter claro que a volta a um paradigma da representação não é capaz de responder a isso, né? Primeiro, porque ela sempre manteve no seu cerne o germe do fascismo, né? E segundo, porque ela está aí falecida, né? Ela está aí morta, ninguém defende ela mais, né? Só a esquerda institucional, né? E aí, nesse sentido, né, o que a esquerda deveria mobilizar seria justamente esses elementos antissistêmicos, né? E é interessante, né? Porque se a gente se volta, né? Eu falei da ontologia fascista, mas na verdade eu queria falar da ontologia anarquista, né? Se a gente se volta, né, para o que seria a ontologia anarquista, o que a gente vai encontrar, né? Ora, se vocês concordarem comigo que o pensamento ocidental é aquele pensamento que sempre tratou o uno como mais fundamental que o múltiplo, né? Tomando aí a representação como a grande responsável por estabelecer a unidade, a ordem, né? Seja lá o que for, né? Porque a gente pensa muito na representação só do ponto de vista, é um parênteses importante isso, só do ponto de vista da representação política. Então, fala em crise de representação, pensa tão somente que trata-se aí da representação política não estar funcionando, né? Do poder constituinte não estar correspondendo ao poder constituído. Mas a representação ela é também uma ontologia, ela é um sistema de pensamento também, né? Que vai dar conta da linguagem, que vai dar conta da cognição, né? Então, quando a gente fala em falência, a gente está falando de falência desse sistema todo, né? E o que é ontologia? A ontologia anarquista ela também é uma ontologia não dualista, né? Só que a gente poderia dizer que ela é o extremo oposto da ontologia fascista, né? No sentido que a grande questão do anarquismo sempre foi como é possível estabelecer relações, como é possível estabelecer uma comunidade sem ser pela maldita forma Estado e sem ser pela representação, né? Ou seja, como é possível estabelecer sociedade, né, aonde a relação entre as pessoas não seja pensada pelo privilégio do uno, dessa unidade, né? Que pode ser o Estado, mas que também pode ser o patriarcado, né? Que também pode ser o capital, né? Essa é a questão fundamental da ontologia anarquista, né? E ela estava lá em Proudhon, né? Quando Proudhon vai pensar a dialética sem síntese. Né? O que é a dialética sem síntese? Né? O Proudhon faz uma ontologia pesada ali da criação da verdadeira ordem na humanidade, né? Um livro que eu sempre tento dar um curso sobre ele, mas ele é tão difícil de se avaliar que eu nunca consigo terminar o curso. Mas justamente ali onde Proudhon vai começar pensando o problema do no múltiplo. Do princípio federalista também, o Proudhon começa pensando assim, a professora de filosofia que está jogando coisas em cima do pensamento anarquista. Isso é importante, devo dizer, né? O problema do no múltiplo ele está sendo discutido por esses autores. É discutido por Proudhon quando ele vai falar de uma dialética sem síntese, que exatamente o que ele está pensando aí é como estabelecer uma multiplicidade sem primado da unidade. Vai ser pensado pelo Bakunin quando ele retoma essa dialética sem síntese e introduz uma natureza humana por interdependência e movimento constante, né? E aí tem que entender também o que é essa liberdade humana em Bakunin, que eu quero falar ainda, se der tempo hoje, sobre isso, porque a liberdade em Bakunin está diretamente ligada com a revolta, né? E obviamente que ela está nos autores contemporâneos, o Deleuze, que eu já citei exaustivamente aqui, e o Agamben também, né? A Comunidade que Vem, né? Vou recomendar mais um livro, né?
aonde toda a questão do A Comunidade que Vem é como pensar aí uma comunidade que não seja pela forma Estado, né? E, obviamente, né, e talvez o que nos interesse mais aqui nesse momento, para essa conversa, está na prática anarquista, né? Está na revolta, né? E aí, então, agora, eu passo para a última parte, né, da nossa conversa, tentando falar um pouco sobre a revolta, né? A gente tem assistido uma série de insurreições populares em meio a uma pandemia mundial, né? Então não é pouca coisa, né? Que estão ganhando aí o mundo, né? Sobretudo com o levante negro após a morte do George Floyd, que estabeleceu, né, zonas autônomas, né? Mas não só. Antes, né, no Chile também, a gente já estava em um processo já avançado de insurreições, e me parece que esse é um cenário que não veio para passar rápido, né? Me parece que esses levantes eles são importantes, eles vieram para ficar, e talvez eles sejam modos de tecer caminhos para a constituição de uma nova forma de coletividade, né? E também aí para a abertura de novas possibilidades, né? E aí é nesse sentido que eu queria mobilizar aqui com vocês algumas referências fundamentais, né, para a gente refletir um pouco sobre a revolta enquanto possibilidade de criação, né? A revolta ela é central, né, já para o pensamento anarquista clássico, né? A própria noção de liberdade presente em Bakunin, né, ela é totalmente devedora da noção de revolta, né? E talvez Bakunin tenha sido o primeiro pensador a transformar a revolta em uma categoria ontológica. Porque a liberdade em Bakunin se diferencia da liberdade liberal precisamente porque ela não é inata, né? Ela não é dada. Você não nasce livre e aí a sociedade torna você escravo. Você não nasce nada, né? E também se diferencia de uma noção de revolta, de liberdade, por livre-arbítrio, né? Porque não se trata de uma liberdade de escolha, né? Até porque se a gente vai pensar em termos desse sistema de pensamento abrangente que eu tentei muito rapidamente aqui convencer vocês que está dentro de todos nós, né? Porque é constitutivo aí do modo de vida no qual a gente está inserido, né? Que escolha a gente teria para escapar e ter uma vida não fascista, né? Então, essa liberdade ela precisa ser conquistada em Bakunin, né? E essa conquista é que vai passar pela revolta, né? Então, a revolta vai aparecer na própria constituição de um sujeito livre, né? Por quê? Porque para ele o ser humano só é o que quer que seja em sociedade, né? Nós não, quando eu falo, não nascemos nada, né? Não nascemos nada porque somos totalmente sociais, né? Mas isso não vai significar em Bakunin, esse é um ponto muito importante, que você seja totalmente determinado, né? Pelas condições dadas, porque se fosse assim não haveria possibilidade de transformação. Então, embora você seja totalmente social, você tem a possibilidade da revolta, né? E é justamente por conta da revolta, enquanto fenômeno também coletivo, né, que a liberdade humana se estabelece. Então, percebam que tem uma inversão aqui do pensamento liberal tradicional, que é muito importante, né? Porque não é a liberdade humana que possibilita você se revoltar. Não é você é livre primeiro e aí você pode se revoltar. Não, é o contrário, né? Eu sou livre porque eu me revolto, né? Então, é a revolta que implica a liberdade, né? E não a liberdade que implica a revolta, né? E sendo assim, né, a revolta é uma dimensão irredutível da existência humana, né? Em quem que isso vai aparecer contemporaneamente de maneira muito forte, né? Num pensador que eu gosto muito também, que é o Camus, né?
Aliás, não deve ser por acaso, né, que Camus se autodeclarava anarquista, né? Quando ele rompe lá, ele fica um tempo muito pequeno no Partido Comunista Francês, quando ele rompe com o Partido Comunista Francês, ele se autodeclara anarquista, né? E a releitura que o Camus vai fazer do cogito cartesiano é justamente uma releitura pela revolta, né? Então, ao invés de você dizer, né, eu penso, logo, né, portanto, eu me descubro enquanto substância pensante necessariamente existente aqui em isolamento com o mundo físico todo em suspenso, né? Ao invés disso, né, o que o Camus vai dizer? Eu me revolto, logo nós existimos, né, enquanto coletividade, né? Então, essa revolta da compreensão camusiana é uma revolta que coletiviza, né? Que nos tira desse eu atomizado, né? Tão fundamental aí para o pensamento liberal e para o próprio desenvolvimento do fascismo, né? Nos tira desse eu atomizado e nos coloca como constitutivos coletivamente, né? E é uma revolta também que está na base da própria consciência. Então, aquela inversão que eu falei em Bakunin, né? De que, olha, não se trata de que eu sou livre, logo eu me revolto, mas de que eu me revolto, portanto eu sou livre, vai aparecer também para a própria constituição da consciência, né? Em Camus, quando ele vai dizer, olha, você não precisa ter consciência para se revoltar, mas a sua consciência é fruto da revolta, né? Então, essa ideia muito tradicional, né, da esquerda tradicional, precisamos levar a consciência para as pessoas, porque aí elas vão se revoltar. É o oposto disso, né? Assim, é a própria revolta que é capaz de constituir uma consciência coletiva, né? E, ao mesmo tempo, um outro tema que é muito importante, que eu tratei lá no meu ensaio que foi publicado pela N-1, a revolta vai aparecer como única resposta possível ao suicídio, né? Então, o Camus vai dizer que a única questão filosófica verdadeiramente séria, né, é saber se diante do absurdo eu devo me matar, né? E aí tem várias coisas envolvidas nisso, né? Quer dizer, esse absurdo, né? Ele é em Camus algo que tem uma dimensão ontológica também, quer dizer, a experiência do ser humano diante da realidade é uma experiência do absurdo, né? Entendido aí como uma fratura entre o ser humano e o mundo, né? Mas óbvio que ele vai aparecer de forma muito mais clara, né, em momentos como o que vivemos hoje, né, onde a gente tem aí a morte naturalizada, né, onde a gente tem a injustiça naturalizada, né? E aí, diante dessa experiência do absurdo, diante da injustiça, né, ele vai afirmar também, né, que poder se matar, né, é apenas uma outra faceta de poder matar o outro, né? Então, é nessa medida que o suicídio está ligado aí também com a necropolítica, né? Quer dizer, se a gente entende que a gente vive hoje numa sociedade que é uma sociedade suicidária, né, onde a morte de muitos é aceitável, o que faz com que a vida de todos se apresente como valendo menos do que as mercadorias, né? Se a gente entende que o modo de vida que a gente tem hoje diz diariamente para milhares de pessoas que suas vidas não valem nada, né? E que estabelece uma demarcação, né, entre aqueles que devem morrer para que outros continuem vivendo, né? A gente entende que esse sistema produz e legitima abandono, indiferença, espalha a morte, né? A ponto de poder se matar aparecer, paradoxalmente, como um engajamento consciente contra a naturalização da morte, né? E aí, a revolta, como uma resposta consistente a essa naturalização da morte, né, vai aparecer como fundamental para a compreensão do momento presente, né? Então, a questão que eu fiz ali, né, naquele ensaio, que eu continuo fazendo hoje, é como transformar esse momento suicidário em um momento revoltoso, né? Ou seja, como afirmar o intolerável sem aniquilar a nossa vida, né?
E se a gente quer pensar aí uma negação que não é por exclusão externa, né? Me parece que a revolta é fundamental porque ela nega o absurdo da existência exatamente sem renunciar a ele, né? Então, ela nega o absurdo de dentro, né? E quando ela faz isso, ela institui algo que é necessário, né? O movimento da revolta é um movimento que diz, olha, até aqui sim, mais do que isso é intolerável, né? Então, quando você diz o que é intolerável, esse não é um não afirmativo. A revolta é uma negação que afirma, que cria valores e que estabelece, então, alguma coisa como um comum. E é nesse sentido que ela pode ser pensada como algo que coletiviza, né? Que é capaz, então, de fornecer aí uma forma de vida, para usar também o termo que o Agamben gosta e que eu também gosto muito, né? Quer dizer, no próprio processo da revolta, né? E, de fato, é isso que a gente vê em várias experiências concretas de revolta, né? Nos ocupes, né? Se a gente pensar nas revoltas recentes, aí eu posso pensar no meu exemplo particular em 2013, mas eu posso pensar também nas ocupações estudantis de 2016, né? Nas zonas autônomas, né? Quer dizer, é o próprio processo de se revoltar, né, que nos permite estabelecer aí uma outra noção de coletividade, de vivência coletiva, de comum, né, que talvez seja uma resposta consistente ao momento suicidário que a gente está vivendo, né? Então, tudo isso para dizer que me parece que a revolta é a única alternativa, né? Essa revolta, entendendo essa revolta, né, enquanto ação afirmativa, constitutiva de possibilidades, constitutivas de uma nova maneira de coletividade, né? Eu queria falar algumas outras coisas, eu sei que eu já estou há 1 hora falando, eu não achei que eu fosse falar tanto, mas eu queria só trazer 2 outras referências muito rapidamente para pensar a revolta, que tem um pouco aí, só para a gente jogar para a conversa mesmo, né? Além dessas referências todas que eu já falei, eu queria falar também do Furiesi, né? Que escreveu A Simbologia da Revolta, é um ensaísta, historiador italiano, né? E que ele está pensando ali a rebelião espartaquista, né? Que fracassa enquanto projeto revolucionário ali, né? No pós-Primeira Guerra na Alemanha, e que é, inclusive, na repressão à rebelião espartaquista, né, que a Rosa Luxemburgo é assassinada, né? Então ele está pensando ali esse momento histórico, né? E essa revolta, essa insurreição que fracassa enquanto processo revolucionário, mas que ele vai analisar enquanto uma experiência que, segundo ele, é uma epifania. Ele vai usar, né, elementos da mitologia para pensar a revolta, né? E vai pensar, então, a revolta como uma epifania do depois de amanhã. Ou seja, a revolta ela não é como a revolução, um processo, o resultado de um processo histórico, né? Que está dentro de uma relação de causa e efeito, né? Mas ela é algo que permite viver no hoje aquilo que seria o depois da revolução acontecer, né? Então, ela traz para o agora, ela é um corte na experiência da temporalidade linear, né, que permite viver no agora essa comunidade que vem, para usar o termo também, que não é o que o Furiesi usa, né, mas que o Agamben utiliza, né? E, claro, também as considerações que o Foucault vai fazer, e que foram muito criticadas, né, no É Inútil Revoltar-se, quando ele está analisando a também fracassada, fracassada não enquanto acontecimento, né, mas fracassada enquanto resultado, né, Revolução Iraniana, né? É onde Foucault foi muito criticado, não apenas porque o Levante acaba levando ao estabelecimento do Estado Islâmico, né? Mas também porque ele vai tratar a experiência da revolta, né? Está publicado lá no A Enigma da Revolta, várias das entrevistas que ele teve que dar, explicações, né? Sobre como é que ele poderia atribuir a revolta a uma certa experiência religiosa, né? Isso, óbvio, foi muito mal visto pela tradição materialista, né?
mas já ali também há uma relação direta com a questão do risco de morte, né? Assumir um risco de morte e uma desindividuação, né? Como forma de afirmar um valor que ultrapassa aquilo, e por isso é constitutivo de uma outra noção de coletividade imanente, né? Então, eu ia falar um pouco mais tanto sobre o Fourier, tanto quanto sobre o Foucault. Eu aqui só pontuei a existência deles aqui no meu pensamento sobre esses temas, né? Porque eu acho que a gente acabou falando um pouco mais mesmo do que eu queria, e eu acho que agora a gente podia tentar fazer um diálogo, fazer uma conversa, né, que fica mais leve. Observações bem agudas e precisas. E como, bom, algumas pessoas chegaram depois, só explicando novamente, como a gente costuma fazer agora, a ideia é fazer uma conversação, um bate-papo, uma conversa, a partir de perguntas, questões. Vamos tentar ser breves para que mais pessoas possam também conversar, tá? Então vamos lá. O que importa, eu gostei bastante da intervenção da Camila à volta daquilo que é denominado fascismo e um outro assunto, ou dilema importante, que é a revolta. Relativamente ao fascismo, geralmente traz para os dias de hoje as configurações modelares onde o mesmo teve uma base de vivência histórica muito importante. Mas traz este fascismo que é eminentemente azul. Nas figuras do Mussolini, do Hitler, fundamentalmente. Mas esquece dos outros fascismos, que são tão importantes, porque eles ainda perduram hoje, que é o fascismo do comunismo. Tá? Este modelo é concentracionário, é totalitário, é altamente arcaizado e com repressão da liberdade e da criatividade humana atingiu níveis que os outros não atingiram, por mais incrível que pareça. E esse fascismo ainda existe e está bastante, ou seja, é bastante representativo, que é no caso, sobretudo, da China, para não falar da Coreia do Norte. Agora, a questão da revolta foi um conceito, foi uma ação individual coletiva que sempre acompanhou as publicações anarquistas, desde o século XIX até os dias de hoje. No sentido de que a revolta está associada à liberdade, mas era uma revolta com base emancipalista, ou emancipação social, baseada na espontaneidade e na informalidade, na ação direta e, portanto, na auto-organização dos atores. No caso, foi sempre uma relação, quer dizer, que se teve, a revolta foi sempre alinhada com o povo, ou com os oprimidos, com os explorados, e a Camila, muito bem, trouxe aqui para a discussão que o fascismo não é exclusivamente uma relação do Estado com a sociedade. O fascismo está impregnado na própria vida cotidiana de todas as pessoas. Ricos, pobres, miseráveis, não importa. E, portanto, aí é preciso ver o fascismo mais no sentido de uma relação comportamental, sobretudo intrapessoal e interpessoal, que se afirma com um conjunto de valores que é a negação da liberdade e da criatividade, e do amor e da amizade. Bem, e, portanto, aí os anarquistas também estão metidos, não saem. Conseguem safar-se a nível digamos, de uma posição de contestação da sociedade, do capitalismo e do Estado, mas quando eles são variáveis de autointerpretação, de autoexplicação de si mesmos, o problema subsiste também para os anarquistas. Portanto, aliás, o Foucault, que é a microfísica do poder, ele é bastante elucidativo a esse aspecto. Portanto, eu só digo, faço uma pergunta. No momento atual
de contradições e de conflitos imensos, e de medos e de ignorância, que a revolta, se ela não for orientada por valores completamente opostos aos valores do fascismo, terá alguma plausibilidade de persistir? Oi. Tá, vamos lá. Acho que uns 100 anos atrás, mais ou menos, a gente teve a tentativa da Lei Adolfo Gordo, né? Que tentava criminalizar os anarcossindicalistas. E, atualmente, nos Estados Unidos, está tendo uma movimentação dos democratas e dos republicanos para criminalizar os anarquistas lá durante o movimento Black Lives Matter. Vocês acham que, como o Brasil ele age muitas vezes como um eco do que acontece na política norte-americana, é possível que venha uma nova onda de tentativa de criminalização dos anarquistas aqui no Brasil e, nisso, ter uma aliança entre os sociais-democratas aqui em setores mais conservadores do Brasil para justificar essa criminalização? A gente teve um pouco disso em 2013, mas, de repente, vindo agora com uma pegada institucional mais forte, com leis de fato. Então, já está tendo isso na Inglaterra, inclusive, também. A polícia britânica ela emitiu um notificado onde colocava uma lista de grupos que eles consideravam extremistas, terroristas e tudo mais, e a maioria dos símbolos que estavam lá eram todos símbolos anarquistas. Então, assim, está tendo uma movimentação novamente de criminalização e de aliança de setores mais sociais-democratas com setores mais conservadores e potencialmente fascistas. Então, será que é possível a gente experienciar isso aqui no Brasil e como resistir a isso? Camila, na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu entrei depois, eu não sei se você chegou a comentar alguma coisa desse tipo, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse movimento da esquerda institucional de comemorar vitórias, né? Vitórias jurídicas, de processos, né, tipo, que são utilizados muitas vezes contra a esquerda e que, quando ele é efetuado contra a direita, essa própria esquerda, né, tipo, institucional, comemora como se fosse uma vitória, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais disso, da sua perspectiva, né? E é isso, basicamente isso. Então, né, em relação ao fascismo do comunismo, enfim, quando eu pretendi, né, associar ali o princípio do fascismo com o da unidade abrangente, eu não estava de maneira nenhuma excluindo essa experiência que é claramente uma experiência do uno totalizante, né? Inclusive, é justamente para a esquerda, né, que o texto Por uma Vida Não Fascista é escrito, né? Então, da mesma maneira que esses elementos estão em todos nós, né, e que é por isso, está também em vários anarquistas. Eu não pretendi negar isso na minha fala, não. Justamente porque são elementos que nos formam pela educação, pela nossa primeira experiência da realidade em vários âmbitos, escola, enfim, isso está muito forte em todos nós, né? E aí se trata também, como o Foucault vai colocar, de combater a forma Estado que vive em você, né? E por isso, óbvio que subsiste em muitos anarquistas. Mas quando eu falei dos anarquistas como um totalmente o outro, eu estava me referindo à proposta ontológica do anarquismo, né? Que eu acredito, né, tal como eu leio, que a ontologia anarquista é justamente uma ontologia da coletividade que não seja pela forma Estado, né? Agora, também a gente pode defender isso da boca para fora, né? E no dia a dia ter uma conduta totalmente autoritária, né? Então, isso acontece, né? Sem nenhuma dúvida, né? Eu já conheci muitas pessoas assim e nenhum de nós está livre, né, de reproduzir essas condutas pelas quais fomos formados, né? Fomos educados, fomos determinados, né?
Agora, quando eu falei da revolta, se apresentar como um totalmente outro, é isso, né? Foi tentando pensar, então, essa noção de revolta como aquilo que se contrapõe ao intolerável, né? E que, na medida em que se contrapõe ao intolerável, é capaz de constituir um outro tipo de coletividade que não é nem o da representação, né? Nem o da forma totalitária, né? E aí é nesse sentido que a revolta vai aparecer como totalmente outro é isso. É claro que a gente está pensando nos levantes contra as opressões, né? As várias opressões, e eu tento sempre levar isso para a experiência do concreto, né? Do que a gente está vivenciando hoje, onde o alvo, né, dessas insurreições são a extrema-direita contemporânea, né? Óbvio que também nada impede, né, a captura, né, dessas insurreições, como já vimos em vários episódios históricos, né? Mas isso não invalida essa experiência da revolta nela mesma, né? Em relação à criminalização dos anarquistas que você falou, Bernardo, então, dado que a gente já viu isso acontecer na história recente, né, eu não tenho nenhuma dúvida, né, a maneira como a esquerda institucional procede, de forma geral, consiste em tentar capturar para si o que é passível de captura, né? E aí isso passa por um apaziguamento também, né? Por uma espetacularização, né? Por uma criação de um fake. E aquilo que não é passível de ser trazido para dentro, ela criminaliza sem problema nenhum, assim, justamente porque ela tem essa forma fascista na maneira de se organizar. E a forma fascista dela consiste exatamente nisso, na morte do outro, na exclusão da diferença, né? Então não é por acaso que ela teve e vai continuar tendo esse tipo de prática, né? Essa criminalização ela já chegou aqui, né? Você deve ter visto que foi colocado um projeto de lei para modificar a lei antiterrorismo da Dilma, sempre tem que dizer quando fala lei antiterrorismo da Dilma, foi o último ato dela no governo, né? E aí agora o deputado lá do PSL, né? O mesmo que quebrou a placa da Marielle, o mesmo que foi intimidar as pessoas na aldeia Maracanã, ele fez um projeto para modificar a lei antiterrorista, incluindo grupos antifas, né? E similares, né? Que é muito legal, assim, porque similares pode ser qualquer coisa, né? Assim, e aí é óbvio que isso resvala neles também, né? Eles sabem disso. Eles abriram a porta para o fascismo, eles ajudaram o fascismo a se consolidar, eles colocaram lá a lei antiterrorista contra os vândalos de 2013, né? E eles cavaram a própria cova, em grande medida, porque isso resvala sobre eles, com certeza. Então, enquanto estiver resvalando sobre eles, eles vão se mobilizar no sentido contrário. Né? Mas quando forem novamente só os vândalos, né? Só os anarquistas, os autonomistas, enfim, não há dúvida, né? Tanto que os discursos vão todos nessa direção, né? Não mudou isso de 2013 para cá, né? Eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito, eu sou a favor de manifestação, desde que não tenha quebra-quebra. Essas coisas continuam sendo ditas, assim, né? Assim, que é uma espécie de se vender, né? Para o público-alvo do processo democrático. Olha, pode votar em mim, eu sou legal. Assim, eu não vou fazer essas coisas aí. Né? Então, isso não mudou. E como a gente pode resistir a isso? Sabendo quem está do nosso lado, né? Antes de tudo isso, né? Sabendo que esse negócio de frente ampla antifascismo, eu acho que na minha fala isso aparece, nesse negócio de frente ampla antifascismo, não existe. Sempre vai ter um social-democrata e um liberal abrindo a porta para o fascismo para garantir o seu quinhãozinho de poder, porque
porque tem essa paixão pelo poder, né? Tem esse desejo pelo poder. Então, se você pegar a história, né, dos vários movimentos insurrecionários, você vai ver que isso sempre vai acontecer. E é por isso que o Durruti diz lá, olha, nenhum governo combate totalmente o fascismo, porque pode precisar dele em algum momento, né? E precisa muito, né? Assim, precisa muito, porque se a gente, né, for pensar no fascismo que existe na política pública de segurança, se a gente for pensar no fascismo enquanto forma totalitária de poder no estado de exceção, ele é a própria condição de possibilidade da farsa que se chama Estado Democrático de Direito. E aí a comemoração das vitórias jurídicas, eu acho que também vai bastante nesse sentido, né? Quer dizer, comemora alguma coisa que pode ser usada contra nós também, né? E que eles mesmos já fizeram usos contra nós, né? Assim, eu fico chocada, né? As pessoas ficarem defendendo o uso de lei de garantia da ordem, né? Assim, quer dizer, um expediente totalmente autoritário e fascista. E teve muita gente na minha bolha mesmo, assim, comemorando, né? Enfim, o que essas coisas trazem à tona, por um lado, né? Eu acho que tem um lado positivo nisso, né? Que é você ver como o âmbito jurídico ele é uma máquina de guerra, né? Não é o fim da guerra, como dizia Foucault, né? É a guerra continuada, né? E é importante se ter consciência disso. Mas olha, Camila, eu também entrei, já estava andando, né, a tua fala, né? Eu peguei, em certa altura, tem uns pontos que você estava falando que me sugeriu, né, te colocar algumas questões, né? E aí é relativo mesmo nessa direção do que você vem falando, né? O que você vai falando, o que você foi falando, me veio à cabeça, eu como meu campo de pesquisa é o movimento anarquista no Brasil no tempo de maior vigor e de força, né? E de presença, e de visibilidade social, né? Pensando essas questões relativas a um contexto adverso de repressão, de infiltração, dessas coisas todas, né? Não tem como deixar de lembrar tanto o que estava no jornal, nos jornais, né? Como também um monte de ficha de prontuário individual que eu li no DOPS, de anarquistas e tudo mais, né? Certo? Aí tem um ponto, assim, sabe? Quando você fala em esquerda e opera pensando por aí, né? Eu, do meu lado, né? E lendo o que eu li, por exemplo, no ano de 1920, antes da criação do famigerado Partido Comunista, eu sempre boto esse adjetivo antes do nome Partido Comunista, em todo lugar que eu falo, né? Porque há uma cultura criada desse meio, que é uma cultura escrota demais, e é culpa lá do velho barbudo alemão, né, que não era de menor quilate nesse sentido, né? E junta tudo isso na minha memórias afetivas, né, também, sabe? Quando se opera com uma ideia de uma certa proximidade com isso que se chama de esquerda, né? Historicamente no Brasil, né, os anarquistas se deram muito mal, cara. A gente foi morta no cheiro do queijo, como se diz, né? Por eles, né? Então eu vejo hoje, primeiro, um desconhecimento brutal daquilo que já aconteceu aqui, que tem acumulado historicamente, e está lá nos jornais, nas revistas, e há um desconhecimento assim, louco disso. O que tem o risco da gente repisar, né, acontecimentos e os erros, né? Então, eu do meu lado, e onde eu atuo, de todas as formas, por exemplo, eu não considero
os caras primos, né, irmãos, né? Eu considero eles uns aliados de todos os poderosos sempre, que vão, e isso a história registra, nos levar sempre para uma cilada, né? Eu faço esses apontamentos porque diante de 2013, de 2014, um caso que ficou bem exposto nacionalmente, o caso de Sininho, que findou se envolvendo, né, com o X9, o X9ismo atravessa as coisas dos movimentos populares. É só pegar o livro do Lucas Figueiredo, né, O Ministério do Silêncio, e lá faz uma descrição das coisas do Brasil assim primorosa, e mostra até nos anos 80 os caras se alertaram para o movimento punk e mandaram certamente infiltrados para o movimento punk, que dirá para os outros, né? Então essa ingenuidade e candidez, eu vejo muito assim, que atravessa os militantes, me vem assim, diante desses eventos como os protestos de 2013, 2014 e outros que têm havido, né? E sempre assim a gente volta para o mesmo ponto zero, que é o de não considerar essa face de nosso enfrentamento, né? Tanto o grau e o nível da repressão, né? Como questões como essa, né? Esses que se consideram primos da gente, né? E eu não considero, né? E mesmo até essa questão do grau, né? De uso do que se chama inteligência, né, de Estado, né? Então, eu acho que a revolta ela é necessária, sabe? Mas eu creio que ela tem que procurar ampliar, assim. Eu acho que você falou nessa direção, assim, mas eu queria te ouvir mais especificamente nesse sentido, né? Pensando você, enquanto a pessoa que estava aí, né, nesses protestos, né, e sofreu uma ação mesmo do Estado brutal, né? Em termos de como a gente, até diante das lições de 2013, 2014, como é que a gente pode se recolocar ou não, né? Diante desse novo quadro que está se desenhando agora, né? Não sei se eu me fiz entender. Então, a gente está no momento em que você vê políticos de esquerda disputando espaço no canal do Felipe Neto, por exemplo, né? Como certa vez você disse, os políticos são produtos, né? E parece assim, eles também na esquerda já se vendo mesmo como produto. Então, eu queria saber assim de você, dentro de um momento que para quem sente uma necessidade de mudança, né, vê uma certa falta de vigor, né, na esquerda, ou uma falta disso que você chamou de antissistêmico, né, de ser antissistêmico. Quais são as possibilidades concretas, reais, assim, que você vê hoje para a narrativa e para a revolta anarquista, né, enfim, para se contrapor à esquerda institucional, né? Porque, por exemplo, a gente fez aquela entrevista lá para o site, tudo, né? E eu senti que teve uma super visualização imensa, assim, e principalmente mudou alguma coisa, pelo menos na minha bolha, assim, no sentido de 2013, assim, eu acho que foi muito eficaz, né, essa conversa. Já te falei isso. Assim. Então, eu acho que existe um momento de brecha aí, que as pessoas estão vendo várias falácias e também uma falta de vigor mesmo, né, na esquerda partidária. Né? É isso a pergunta. Se é que se me fiz entender. Posso emendar uma dele? É um pouco parecida. Prometo que eu tento ser breve. Pode ser? Tudo bem, professora. Obrigado pela palestra. Vou tentar ser breve. A senhora apresentou o fascismo como um primado da unidade que se expressa como uma ordem, tenta se expressar, né, como uma ordem sem falhas. Embora esteja diluído nas práticas, instituições e modos de vida, ele se coagula a partir da identificação de uma falha, do que a senhora chamou de falência da representação. Porque a representação ela não entrega aquilo que promete. Minha pergunta é, as alternativas libertárias que a senhora apresenta, elas não teriam primeiro disputar o sentido mesmo de revolta? Porque, por um lado,
isso que está posto aí como governo, se apresenta como uma revolução também conservadora. E a minha pergunta seria primeiro disputar o conceito de revolta que a senhora pensa como tendo uma dimensão ontológica. E uma pergunta derivada dessa é como pensar, então, já que o como é o importante, o ponto de inflexão, como pensar a criação de novas formas de vida, de novas gramáticas, que não já surjam codificadas, digamos assim, pelo lado adversário, portanto, ameaçadas aí desde o início do seu surgimento. Perguntas difíceis, não é, Rodrigo? Vou tentar responder alguma coisa, tá? Senão depois a gente continua. Vou começar pela sua, porque senão eu vou me perder. Bom, o que está aí, né, se apresenta como um fake do antissistêmico, né? E por isso está diretamente relacionado com um espetáculo, né? Com isso que é meramente uma abstração do que seria o antissistêmico, mas que não pode ser o antissistêmico de maneira nenhuma, né? Então, é óbvio que eles vão tentar capturar esses elementos, que foi justamente o que possibilitou que eles surfassem aí na onda dos levantes da falência da representação, né? Permitiu que eles surfassem nessa onda, foi justamente eles pegarem certos elementos, né, do antissistêmico, e aí, óbvio, eles vão dizer que eles são revolução, eles vão dizer que eles são revolta também, é até possível, não sei se dizem, mas eu já ouvi alguns discursos dessa direita, dessa nova direita aí, que se você muda certos termos, poderia ser a fala de um grupo revolucionário falando, né? Então, é muito claro, né, que eles fazem esse estratagema, que é um estratagema semântico, né, de pegar essa falência do sistema representativo que está posta, que é uma vivência concreta das pessoas, né, e aí conseguir canalizar isso para dentro de o que seria, em certo sentido, o sistema tomando vida própria, né, e não o antissistêmico, né? Então, eu não sei se trata tanto de disputar o sentido de revolta, né? O que eu tentei apresentar é como, pelo menos numa certa compreensão do que vem a ser a revolta, ela escapa a isso, né? Ela é uma linha de fuga a isso, né? Porque você vai poder transformar em fake uma série de coisas, mas tem um limite, isso é muito importante, né? Porque se tudo fosse passível de espetacularização, acabou para nós, entendeu? Não, tem que ter a linha de fuga, entendeu? E tem um limite para isso. Se tem uma coisa que não dá para você espetacularizar, entendeu? E é disso que se trata, né? É disso que se trata, essa possibilidade de constituição de uma nova forma de vida, né? Ou de uma forma de vida tout court, porque a ideia é que o capitalismo é a vida sem forma, né? Essa mediação pelo capital, né, é justamente a ausência de forma total, né? Eu não sei também se eu fui clara, mas assim, pensa assim, o que não dá para vender, né? Que é quando eles têm que prender e matar mesmo, sabe? Você até certo ponto você consegue prender, entendeu? Você consegue vender, você consegue fazer um fake ali e colocar no mercado, né? Mas tem alguma coisa ali que é o totalmente outro disso, né? Que você não vai... E aí, em relação a isso, né? Eu gosto muito de usar o exemplo que eu uso muito, né? Quando teve a questão dos caminhoneiros, da greve dos caminhoneiros, né? Em que a nossa querida esquerda institucional não ia disputar uma base que era fascista,
né? Então, começou a dizer, olha, não, esses caminhoneiros, eles são fascistas, eles estão defendendo intervenção militar, né? Mas o que era essa defesa da intervenção militar? Era justamente diante de uma falência da representação tentar trazer uma ordem que funciona, né? Que o militar é o símbolo disso, né? Então, diante da falência do sistema representativo, vou colocar aqui a intervenção militar, porque isso sim é o que eu aprendi, né? Vem toda a educação com elementos fascistas, é o que eu aprendi que realmente ordena, né? Só que aí o que aconteceu de fato? Chamaram os militares para reprimir a greve dos caminhoneiros, né? Então, o pedido da intervenção militar foi refutado no concreto, porque quando o militar veio para reprimir a própria greve. Isso é formador, né, para o caminhoneiro que está ali, né, que vai saber de que lado que ele está na luta de classes. Isso vai ficar muito claro, assim, né? Então, é um pouco dessa experiência concreta da revolta que eu tô falando, que não é passível de ser capturada, mesmo que eles possam dizer que eles são a verdadeira democracia, como dizem, que eles são o verdadeiro Estado popular, ou qualquer outra bobagem. O grande problema é que o discurso do lado de cá não se apresenta como antissistêmico, né? Só nós, somente nós aqui, só os anarquistas, né? Por isso, talvez, o anarquismo seja a única resposta consistente ao momento presente, né? E aí, eu acho que eu já dialogo um pouco isso com a fala. Eu não sei se eu te respondi não, tá, Rodrigo? Com certeza ficou alguma coisa aí de fora, mas a gente se vê em outros momentos, a gente conversa melhor. Em relação ao que o Rogério falou, né? Quais são os grupos que estão, né? Quem são os atores dessa revolta, né? Que não são esses partidos de esquerda tradicionais. Isso é algo que está permanente aí desde lá de 2013, né? Quer dizer, quem é que estava na rua nas últimas revoltas aqui? Torcidas, né? Quer dizer, são atores que, se você fosse pensar há uma década atrás, né? Há pouco mais de uma década atrás, não seriam atores políticos legítimos, né? Torcidas de futebol, né? Cadê os sindicatos? Né? Tem um partido ou outro ali, né? Mas os sindicatos estavam em casa com medo da Covid. Assim, e não estou dizendo que não é legítimo ficar em casa com medo da Covid, não, mas assim, estou falando eles enquanto forma, né, representação de uma categoria, né, não estavam nas ruas nesse momento. Isso diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. Né? Os coletivos de favela, né? Que puxaram o Vidas Negras Importa aqui no Rio de Janeiro, né? Que não são coletivos partidarizados, né? Então, e me parece também que essa questão da infiltração, Rogério, ela é muito bem respondida pela questão dos grupos de afinidade, né? Porque qual é a lógica dos grupos de afinidade, né? Que são grupos de pessoas que se conhecem, que têm vínculos afetivos, né? É muito difícil uma infiltração num grupo de afinidade. É muito difícil. E perceba, a infiltração é o fake também, né? É aquele cara que chega lá e diz que ele é o que ele não é. Né? Mas se você conhece uma pessoa há muito tempo, a ponto de confiar nela, né? É muito mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, entenda o que eu estou dizendo. Impossível não é. Mas é muito mais difícil que você tenha uma infiltração. Um dos grandes problemas... Eu fui presa por... A minha denúncia foi feita por um agente infiltrado. Né? E qual era o grande problema que aconteceu naquele momento? Né? A vontade que as pessoas tinham de agregar, né? Agregar. Está acontecendo um levante com 1 milhão de pessoas envolvidas, né? Então, meio que deixa muita gente chegar, se aproximar, porque parece que, né, estamos crescendo, né?
Mas se a gente pensa as mobilizações sendo feitas a partir dos... E eu tenho cada vez mais defendido isso, né? Os pequenos grupos, os pequenos coletivos, onde a gente pode estabelecer ali uma relação de confiança, né? E aí, óbvio, esses pequenos coletivos eles vão manter uma rede de fortalecimento mútuo, né? Mas cada um vai ter ali a sua segurança, né? No sentido de quem pode chegar próximo o suficiente para poder fazer uma denúncia, né? Também não sei se respondi tudo que você falou, mas eu acho que passa por aí, né? Eu chamo de esquerda, mas é porque eu tenho preguiça de disputar esse termo, entendeu? Não é porque assim, o que é esquerda? E é um termo também por semelhança de família, como eu falei na minha fala em relação ao fascismo, entendeu? Muitos anarquistas também dizem, não, o anarquismo não é de esquerda, né? Aí tem o outro que vai dizer, não, o anarquismo é a verdadeira esquerda. E aí depende muito do sentido de esquerda. Se a gente vai pensar no sentido de esquerda lá do Deleuze, né? Que ele fala, olha, para mim ser de esquerda é justamente algo que não tem nada a ver com o governo. Se for esse sentido de esquerda, só sobrou a gente. Agora, tem outros sentidos de esquerda que não tem como a gente dizer que não são legítimos também, porque tem um histórico do termo, né? Então, eu prefiro não entrar nessa querela. Eu falo esquerda institucional, aí todo mundo já sabe do que eu estou falando, entendeu? Pronto. E o contente. Eu acho que na resposta dos dois eu passei por várias coisas que você me colocou, né, também, né? Buscar caminhos fora da esquerda institucional, né? Quer dizer, eu acho que são esses caminhos que, de alguma forma, eu apontei tanto na fala quanto agora na resposta, né? Sobretudo, os grupos de afinidade, né? Os pequenos coletivos, os grupos de afinidade que carregam em ato essa outra maneira de se organizar, de se coletivizar, né? De estar junto, né? Buscando aí uma potência que a gente realmente não vê na esquerda institucional falecida, né? Que talvez fizesse melhor deixando de existir também, né? Uma alternativa. Enfim. É isso. Acho que tá bom, né, por hoje. Tá bom, E agradecer muito aí vocês pela paciência, me escutando, pelas perguntas também. Alguns que eu não vejo há muito tempo, né? Rogério não vejo há muito tempo, né? O Rodrigo também, que foi estudante lá meu, na UERJ, e agora com a Covid não vejo há um tempão. Feliz de ver vocês assim, ainda que na telinha. Na virtualidade. Tá, mas eu acho que é isso. Eu acho que, como outras conversações, é um espaço muito mais para instigar, para provocar, do que para dar respostas, né? Eu saio aqui com várias provocações, inquietações. A gente fica nesse lugar de responder, aí fica parecendo que você tem que ter respostas. Mas eu acho que foram análises muito precisas e que eu acho que faz parte da tua observação aguda do tempo presente, Camila. Eu queria te agradecer imensamente e a todos e todas que estão aqui também. E seguimos, né? Seguimos a despeito da Covid, afirmando vida, afirmando resistência. Acho que esse tema da revolta é o que eu ia também até colocar. Ele pode ser pensado como uma revolta que se contrapõe a algo, e é fundamental essa também, mas eu acho que também nos interessa a revolta na construção, na elaboração de vidas, né? De uma vida a outra. Então, rebelar-se, revoltar-se também é afirmar a existência. Eu acho que essas conversações, a tua participação aqui, eu acho que vai nessa direção. Muito obrigado. Muito obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Boa noite para todos.